Capítulo 38. Jesus realmente alegou ser Deus? Críticos como o ateu Richard Dawkins dizem que foi o excesso de zelo dos seguidores de Jesus que o tornaram uma divindade. Dawkins escreve: não existe evidência histórica de que Jesus tenha ao menos acreditado ser divino. Esses críticos também apontam para o fato de que Jesus se referiu a si mesmo como filho do homem e não como filho de Deus. Isto, segundo eles, prova que Jesus se considerava um ser humano, não uma divindade. Isso é verdade? Jesus realmente nunca alegou ser o filho de Deus? O significado de filho do homem. É verdade que Jesus se referiu a si mesmo inúmeras vezes como o filho do homem, mas isso estava longe de admitir ser apenas mais um ser humano na Terra. O emprego da expressão filho do homem pode ser rastreado até o livro de Daniel. E quando Daniel escreveu o filho do homem numa visão, a expressão está longe de ser uma referência a um homem comum. Daniel profetizou que viu alguém parecido com o filho de homem, vindo nas nuvens do céu. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Essa não é a descrição de um simples mortal. O filho do homem de Daniel faz clara referência a uma figura divina, o Senhor soberano cujo reino é eterno. Alguém alegar ser o filho do homem equivalia, de fato, a alegar ser divino. E foi exatamente isso que Jesus fez. As afirmações de Jesus. Jesus também deixou claro que era Deus, e essa afirmação não passou despercebida aos líderes religiosos da época. De fato, foi exatamente o motivo pelo qual tentaram desacreditá-lo e, por fim, acabou sendo a razão para tramarem vê-lo morto. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infligia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Jesus continuou afirmando: em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5,25. Jesus deixou muito claro quem ele era. Em mais de uma ocasião, a clara afirmação de Jesus quanto à própria divindade fez que seus companheiros judeus tentassem apedrejá-lo. Certa vez Jesus disse aos líderes judeus: Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Seus ouvintes ficaram indignados e retrucaram: Ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Diante dessa afirmação, eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se escondeu e saiu da área do templo. João 8, 56 ou 59. Em outra ocasião, quando Jesus disse que era um com o Pai, e os líderes judeus novamente pegaram em pedras para matá-lo. João 10, 30 e 31. Quando Jesus perguntou por que eles queriam matá-lo, a resposta foi: por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Ao afirmar ser Deus, Jesus demonstrou também sua autoridade para perdoar pecados. Ele disse a um paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E novamente os líderes religiosos reagiram com indignação. Porque esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só um só, que é Deus? Marcos 2, do 5 ao 7. Nas horas finais, antes de sua morte, Jesus deixou claro, até para o Sinédrio, o alto conselho judeu, exatamente quem ele era. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Acabais de ouvir a blasfêmia, e todos o condenaram como réu digno de morte. Marcos 14, 61 a 64. Tudo o que Jesus disse e fez confirmou sua afirmação e reivindicação de ser Deus na carne.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai. João 1, versículo 1 e versículo 14. Capítulo 39. Não é arrogância alegar que o cristianismo é a única religião verdadeira? A maior crítica feita aos cristãos é que eles têm a arrogância de dizer que o cristianismo é a única religião verdadeira e a única forma de obter a vida eterna. Essa visão parece irritantemente exclusiva e intolerante para a maioria das pessoas. Por essa consequência, grande parte dos que professam o cristianismo na América não alega mais que o cristianismo é exclusivo. Uma pesquisa do Pew Forum feita em 2008 entre os norte-americanos constatou que 65% de todos os cristãos professos afirmam existir muitos caminhos para a vida eterna, e 80% dos que responderam à pesquisa citaram pelo menos uma religião não cristã que pode levar à salvação. Quem está fazendo a alegação? Esta é, então, é a arrogância um cristão hoje alegar ser o único a ter a verdadeira religião e o único ensino que leva à vida eterna? Isso pode causar surpresa a você, mas nós acreditamos que alguém alegar que tem uma única e verdadeira religião de fato passa a impressão de arrogância. Seria arrogância alguém fazer tal reivindicação exclusiva a menos que essa pessoa fosse Deus. E a realidade é que Jesus, como Filho de Deus, de fato alegou ser a única forma de obter a vida eterna. E nós, como cristãos, podemos evitar a impressão de arrogância, deixando claro que foi ele que fez a alegação de haver um só caminho, uma só verdade. A maioria dos líderes religiosos do tempo de Jesus também pensou ser arrogante dizer o que ele disse a respeito de si mesmo. Jesus alegou ser o Filho de Deus, que existia eternamente, capaz de perdoar o pecado e dar a vida eterna. E Jesus não teria sido apenas arrogante, mas um impostor ao fazer a afirmação tão bizarra de exclusividade se não fosse Deus. Mas ele era. E ele deu muitas evidências para comprovar sua afirmação. Jesus cumpriu profecias sobre o escolhido de Deus, o Messias. Nasceu de uma virgem e realizou milagres antes de realmente ter dito: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. João 11, 25 e 26. Ele podia fazer essa afirmação aparentemente arrogante porque era o único Filho de Deus, que podia confirmar de fato essa filiação. Leia essas palavras dele: Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 24, 8, 24. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Foi Jesus quem fez a afirmação exclusiva de ser o único caminho para Deus. E por uma boa razão. Ninguém mais tinha as qualificações que um Deus santo e justo aceitaria. Os seguidores de Cristo precisavam ter cuidado para não afirmar que eles têm o monopólio da verdade ou detêm a única verdadeira religião. Ao contrário, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seus seguidores, então, estão apenas compartilhando a mensagem dele. Assim, como cristãos, precisamos apontar para a direção dele como o único caminho para a vida eterna. Nossa tarefa é espalhar boas novas a respeito dele, e somos sensatos em compartilhar essa notícia entusiasticamente, mas com humildade. É claro que as pessoas podem ser arrogantes a respeito da verdade e estar certas. Elas podem ser arrogantes a respeito da verdade e estar erradas. Podem ser humildes e estar certas. E podem ser humildes e estarem erradas. O importante para nós, como cristãos, não é quem vence a discussão sobre quem está certo ou errado. Este não é o ponto. O importante é convidarmos as pessoas a considerarem Jesus por quem ele é e por aquilo que ele tem a lhes oferecer. E não precisamos ficar tímidos em mostrar a nossa fé de que ele é o único caminho. Podemos dizer como Pedro, como Paulo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Capítulo 40. Como sabemos que Jesus de fato existiu? Nos últimos anos, algumas pessoas têm questionado a real existência de Jesus. Alguns alegam que a ideia de um Salvador foi inventada por certas pessoas e que isso acabou se tornando uma religião. O problema com esse pensamento é que simplesmente existem muitos textos bíblicos e extra-bíblicos confirmando a existência da pessoa que conhecemos como Jesus Cristo, que viveu e morreu no século I. Uma ideia indefensável. Primeiro, é absurdo crer que no século I milhares de pessoas se dedicaram a uma pessoa que nunca existiu. Por volta do ano 100 d.C., cerca de 65 anos após Jesus ter estado na Terra, havia algo em torno de 25 mil pessoas que se autodenominavam cristãos. Em homenagem ao Cristo em quem elas creram, muitos desses seguidores de Cristo foram perseguidos não apenas pelo governo, mas pela família e por amigos. Alguns chegaram a dar a vida como mártires por essa pessoa. Será que tantas pessoas fariam isso por alguém que nunca viveu? E em 200 anos, 300 depois de Cristo, o grupo de fiéis seguidores de Jesus aumentou para 20 milhões. É inconcebível que um número tão grande de seguidores tivesse sobrevivido se houvessem se baseado num Cristo fantasma. As evidências no Novo Testamento. Claro que temos também as evidências confiáveis do Novo Testamento que registram a vida e os ensinos de Jesus. Pedro, um dos discípulos, escreveu uma carta no início da década de 60, pouco antes de seu martírio sobre o imperador Nero, em 64 ou 65 d.C. Ele escreve: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fazemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos testemunhas oculares de sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai. 2 Pedro 1, 16 e 17. Pedro estava se referindo ao momento em que esteve presente no Monte da Transfiguração, quando Jesus recebeu a visita de Moisés e Elias. Ele estava confirmando a existência de Jesus na qualidade de testemunho ocular. Temos 13 cartas de Paulo, 4 evangelhos, o livro de Atos e outros livros do Novo Testamento que atestam a historicidade de Jesus. Muitos dos escritores do Novo Testamento escreveram no período de uma geração contemporânea de Jesus, formada por testemunhas oculares ou pessoas que conheceram as testemunhas oculares dos relatos de Jesus. Evidências de outras fontes. No entanto, além dos relatos do Novo Testamento, existem os escritores seculares, os escritores extra-bíblicos, que ratificam que Jesus de fato viveu. Por exemplo, o historiador Joséfo escreveu Antiguidades Judaicas em 93 d.C. No livro 18, parágrafo 3, ele escreve: no tempo em que viveu Jesus, um homem sábio, se de fato deve-se chamá-lo de homem, ele foi o Messias. Quando Pilatos, ao ouvir ser acusado por homens da mais alta posição entre nós, o condenou a ser crucificado, aqueles que primeiramente o amaram não desistiram de sua afeição por ele. José também fez referência a Tiago, irmão de Jesus, que foi chamado de o Cristo. Plínio, o jovem, foi um dos maiores escritores de cartas do mundo. 10 volumes de sua correspondência sobreviveram até o presente. Ele escreveu ao imperador Trajano a respeito dos cristãos de uma província no ano de 112 d.C., revelando que um não cristão via o cristianismo. Ele escreve sobre os seguidores de Cristo que tinham o costume de se reunirem num determinado dia fixo da semana antes do amanhecer, quando cantavam em versos alternados um hino a Cristo, como a um Deus. Cornélio Tácito, nascido por volta de 56 d.C., tornou-se senador romano e é considerado o mais confiável dos antigos historiadores. Em seus Anais de 116 d.C., ele fez declaração sobre a morte de Cristo como um fato histórico.
e muitos outros, como Suetônio, outro historiador romano, 120 depois de Cristo, Luciano Samosata, escritor satírico, em 170 depois de Cristo, Marabá Serapion, filósofo estoico, 70 depois de Cristo, confirmaram na história escrita que Jesus de Nazaré viveu e morreu. Capítulo 41. Como Jesus respaldou sua alegação de ser Deus? Jesus afirmou ser o Filho de Deus e o único caminho para Deus. E ele não estava sendo arrogante a respeito disso, mas Jesus realmente deu provas de que era Deus? Como ele respaldou essa reivindicação à divindade? Os discípulos de Jesus estavam tendo um pouco de dificuldade para compreender exatamente quem era seu mestre e do que ele era capaz. Por isso, ele declarou: crede em mim. Eu estou no Pai e ele está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. João 14:11. Aqui Jesus estava apelando tanto para o seu ensino confiável sobre o reino de Deus, quanto para os seus muitos milagres, com o objetivo de comprovar e ratificar que ele era de fato Deus na forma humana. Com relação aos milagres, ele estava, na verdade, dizendo: vocês estão achando difícil crer que eu sou Deus na carne? Bem, vejam como eu, Criador de todas as coisas, tenho domínio total das forças do universo, da água, do corpo humano, da gravidade e da vida e da morte. Preste atenção nessas palavras. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. João 5:36 e João 10:25. Os milagres de Jesus tornaram-se provas verossímeis de que ele era quem alegava ser. Por isso, vejamos alguns milagres que ele realizou. Mas primeiro, o que realmente é um milagre? O milagre pode ser definido como uma intervenção religiosamente significativa de Deus no sistema de causas naturais. Algumas pessoas afirmam que milagres não podem ocorrer por ser impossível violar as leis da natureza, mas os que fazem essa constatação presumem que nada existe fora da natureza. Eles acreditam que vivemos num sistema fechado. Entretanto, se Deus existe como Criador do universo, então existe fora das leis da natureza que Ele mesmo criou. Ele pode, dessa forma, entrar em nossa criação e intervir quando quiser. E Ele o faz. Deus entrou na esfera da humanidade assumindo a forma humana na pessoa de Jesus. E para nos dar evidências de que Deus era Deus, Jesus realizou milagres. Eis alguns exemplos do seu poder de realizar milagres registrados no Novo Testamento, que documenta que ele era capaz de 1. Acalmar uma tempestade, verso Mateus 8. 2. Fazer o mudo falar, Mateus 9. 3. Alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Mateus 14. 4. Expulsar demônios. 5. Andar sobre as águas, Marcos 6. 6. Dar vida aos cegos, Marcos 10. 7. Fazer uma figueira murchar ao amaldiçoá-la, Marcos capítulo 11. 8. Predizer o futuro, Marcos 14. 9. Curar um paralítico, Lucas 5. 10. Ressuscitar um menino, Lucas 7. 11. Curar uma hemorragia incurável, Lucas 8. 12. Purificar leprosos, Lucas 17. 13. Transformar água em vinho, João 2. 14. Fazer um coxo andar, João 5. 15. Perdoar pecados, João 8. 16. Ressuscitar um homem, João 11. Jesus não foi simplesmente um grande mestre, foi o Filho de Deus vivo, e seus milagres ressaltam essa verdade.